Bem-vindas ao 7º devocional de uma jornada de 40 dias chamadas para prosperar com propósito. O tema de hoje é fé ativa para o suprimento diário. Para que você se torne uma mulher próspera e sustente aquilo que Deus quer entregar nas suas mãos, é necessário cultivar uma fé diária. Ter uma fé ativa. E vamos desenvolver esse tema hoje, falar sobre isso hoje, como desenvolver essa fé. Muitas vezes falamos muito de fé, verbalizamos muito fé, e quando é para nós termos verdadeiramente fé, colocarmos verdadeiramente essa fé em prática, não colocamos. Iniciaremos o nosso devocional com o tema, confiar em Deus como fonte de provisão diária. O nosso tema bíblico está lá em Mateus 6,33, que nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse é o tema que nós vamos desenvolver hoje. Para que haja mudança na sua vida, é necessário você ter clareza de onde está o erro, aonde está o bloqueio, aonde está a parede invisível que vem bloqueando as promessas e as bênçãos do Senhor, vem te bloqueando para que isso te impeça de viver essa verdadeira prosperidade. É necessário ter clareza e consciência de onde está esse erro. Ore, peça ao Senhor para que essa fé seja viva, porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você ter força para praticar aquilo que você aprendeu. Então, por isso que antes de entrar aqui nesse estudo, eu já venho de 1 hora de oração sobre esse tema, pedindo ao Senhor: Senhor, aviva essa fé diária em nossos corações. Nos ajude a ser mulheres que não só falem de fé, mas pratique, tenha atitudes daquelas que dizem que têm fé. 1 hora nós estamos orando em prol desse tema, para que Deus reavive, para que Deus acenda essa chama nos nossos corações, para que Deus abra a nossa mente, a nossa visão, para vivermos verdadeiramente essa fé. Primeiro lugar, a prioridade é o reino, como nós falamos aqui em Mateus 6,33. A prioridade é o reino de Deus. Para que eu me mantenha com essa fé diária e sustente aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, é necessário priorizar o reino. Mas o que é o reino? Nós acabamos de ler um versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o reino, ele é paz, o reino, ele é justiça, o reino, ele é amor. Por muito tempo, eu confesso para vocês que eu pensei que buscar o reino de Deus seria eu estar na igreja todos os dias. Todos os dias. Então eu abria mão de família, eu abria mão de negócios, eu abria mão de projetos, de reuniões importantes muitas vezes, porque na minha mente eu precisava buscar o reino. Mas esse reino que eu buscava não tinha paz, não tinha justiça, não tinha amor. Era só a minha presença ali. E isso não é buscar o reino. É bem verdade que eu e você, nós necessitamos estar na casa do Senhor. Necessitamos ter um local onde congregarmos, ter um líder espiritual que nos oriente. É necessário nós termos isso. Mas isso não é buscar o reino. Buscar o reino é justiça, paz. Você está tendo paz? Alegria. Você está sendo justa aí nas suas coisas, nas suas obras, no que Deus tem colocado nas suas mãos? E isso é buscar o verdadeiro reino de Deus. Jesus ensinou que quando priorizamos o reino de Deus, Ele mesmo se encarrega de suprir tudo o que precisamos. Fé ativa é mais do que acreditar.
É colocar Deus no centro das nossas decisões e confiar que Ele cuida de nós. A fé não é somente um sentimento, não é somente acreditar. A fé é ações. A própria palavra de Deus nos diz: a fé sem as obras, ela é morta. Se eu digo que tenho fé e eu não me posiciono como uma mulher que tem fé, que fé é essa? Se eu digo que tenho fé e eu ouço a voz de Deus e não obedeço, que fé é essa? É necessário que nós venhamos aprender verdadeiramente como se posicionar como uma mulher que tem fé, porque senão as oportunidades virão sobre as nossas vidas. As portas estarão abertas, mas nós estaremos desapercebidas se não entendermos a verdadeira fé, e as oportunidades passarão, escorregarão das suas mãos como água. A fé ativa é prática, não é somente sentimento, não é somente pensamento. A fé ativa, ela é prática. Não basta dizer eu creio, eu preciso agir. Você precisa agir como quem confia, mesmo com medo. Nós já falamos aqui um devocional só aprofundando isso, como agir apesar do medo. Não basta dizer eu creio, você precisa agir como quem confia. Não basta somente verbalizar que tem fé, é necessário ter atitude de fé. E mesmo você não acreditando, duvidando, tendo uma raiz aí dentro de medo, é necessário agir. E isso é a fé. Eu lembro que já aconteceu vários episódios, gente, vários episódios na minha vida que Deus ele quis testar a minha fé e principalmente nos meus negócios. Eu estava precisando muito levantar um dinheiro, era para o meu esposo inteirar alguma coisa que eu não lembro o que era na época. E eu fazia flores de chocolate, eu trabalhava com chocolate em inúmeras coisas, né? Coração, pirulitos de chocolate, barras de chocolate, cestas, ovos de Páscoa, enfim, várias coisas. E eu fiz uns buquê de chocolate, onde era Dia das Mães e cada buquê custava R$ 35 na época. Geralmente, quando as mulheres vão à feira, elas vão com dinheiro contado, né? Não vão com dinheiro a mais. Enfim, eu estava fazendo aqueles buquê, eu acho que eu fiz 20, 17, não me recordo. Eu lembro que eu armei uma tábua de passar roupa e fui colocando um assim, fileira do outro, porque eram produtos delicados, né? E era como um buquê mesmo, um buquê de flores. Você fazia as rosas de chocolate ali recheadas, trufadas, e fazia aquele buquê. E a minha mãe chegou na minha casa e ela falou assim: minha filha, isso vende? Será que isso vende? Eu já estava com a dúvida lá no meu coração. E eu falei assim, mesmo estando com a dúvida, eu falei: vende, mãe, isso vai vender, tudo isso aqui eu vou vender hoje na feira, eu vou lá na feira e vou vender isso aqui. Se eu não me engano, gente, eu já estava com a minha loja, mas eu precisava levantar um dinheiro rápido, e na feira o movimento é mais rápido. Se eu não me engano, eu já estava com a loja, não me recordo, é que faz tanto tempo, eu não me recordo se eu já tinha loja, se estava iniciando, mas se eu não me engano, sim. E fui para a feira. Além desses buquês, olha a fé, eu não levei só os buquês, eu ainda levei uma bacia de trufas, cheias de trufa. E eu cheguei lá, a primeira vez que eu tinha feito isso. Cheguei lá na feira, coloquei lá a minha banquinha, do lado de um moço que vende mexerica, coloquei lá a minha banquinha, coloquei lá os buquês, né, ia tirando da sacola, ia colocando um a um lá, e fiquei lá, de braço cruzado, e esperando as pessoas virem e comprar, e o rapaz do meu lado, o senhor que estava do meu lado vendendo mexerica a todo vapor: olha a mexerica, olha a mexerica. E eu lá, esperando que alguém viesse comprar os meus produtos, né? Aí teve uma hora que ele inculcou comigo, ele falou assim: filha, desse jeito, o que você veio fazer aqui? Olha só, irmãs, presta atenção nessa fala desse senhor. O que você veio fazer aqui? Parece quando Jesus diz para aquele homem: o que queres que eu te faça?
Ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim vender. Falei, então cruza os braços e começa a gritar. Olha só, me veio na memória aquela passagem que o cego começava a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. É uma atitude nossa, não adianta só estar presente. Eu tive a primeira fé, que é de sair da minha casa, de fazer os produtos, primeiramente. A segunda fé, de sair da minha casa e ir até o local. A terceira fé, não dar ouvidos àquelas pessoas que muitas vezes, por mais próximo que seja do seu convívio, aquela pessoa não está com a mesma visão que a sua. E muitas vezes não é por maldade que ela vai falar, será que vende? Será que isso vende, minha filha? Não é por maldade, é porque ela não tem a mesma visão que você. Então você precisa usar a sua fé e não deixar que esse medo, não deixar que as pessoas abafem no seu coração aquilo que Deus já colocou no seu coração para fazer. Deus, ele só quer que você desperte a sua fé. Era a minha mãe, a pessoa mais próxima de mim, que poderia falar, filha, vai lá, faz, vai vender isso. Só que ela não estava com a mesma visão que eu. Deus tinha dado a visão para mim, Deus tinha dado o direcionamento para mim, vai lá e faça. Vão aparecer pessoas no seu caminho. E aí, você está com a fé avivada diariamente? Você está alimentando essa fé? Porque se eu não estivesse alimentando a minha fé, talvez eu tinha olhado, é mesmo, né, mãe? Não vai vender, eu acho que só vou perder meu tempo. Não vou fazer isso não, vou deixar isso aqui e vou deixar Deus prover esse dinheiro que eu estou precisando. Muitas vezes nós colocamos na conta de Deus aquilo que é para mim e para você fazer. É por isso que às vezes a sua vida está parada, está estagnada, não evolui, não acontece nada. Porque aquilo que é para você fazer, que Deus já te deu o direcionamento para fazer, você deixa as vozes das pessoas abafar os projetos de Deus para a sua vida. Avive a sua fé hoje. Decida cultivar dia após dia, regar a sua fé dia após dia, para quando esses episódios acontecer na sua vida, você não deixar que eles te paralisem. Então ali mais uma vez eu usei a fé, não deixei que aquilo me paralisasse, aquele senhor estava ali, eu estava presente, mas faltava um pouco mais de fé, um pouco mais de ousadia. Aí ele falou aquilo para mim, desencruza os braços então e começa a gritar. Aí eu morta de vergonha comecei, olha a trufa, olha o buquê, bem baixinho assim, gente, eu contando para vocês, às vezes eu caio na risada. Olha a trufa, olha o buquê. E eu fui falando bem baixinho. Daqui a pouco eu me envolvi com ele também ali, contagiou. Ele gritava, olha a mexerica, eu gritava, olha o buquê, olha a trufa, olha o buquê. Quando eu comecei a gritar, as pessoas que estavam passando e desapercebida, não estavam vendo os meus produtos ali, começaram a olhar, buquê de chocolate, deixa eu ver o que é que essa moça tá vendendo aqui, trufa. Gente, no final das contas, eu vendi tudo. Todos os buquês que eu levei a R$35 na época e aquela bacia de trufa, eu voltei sem nada para casa. E até hoje, quando eu vou falar de fé nas minhas palestras, nas áreas de empreendedorismo, o Senhor me traz esse episódio à minha memória. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que vai ter que regaçar suas mangas, ir lá e fazer. Ele já te deu o direcionamento, ele já te deu a capacidade, a sabedoria de fazer algo. E o que você está fazendo com isso que ele entregou nas suas mãos? Não deixa que o medo, não deixa que a dúvida, não deixa que a timidez, não deixa que a vergonha te paralise. Eu saí daquela feira ali com o dinheiro além do que eu precisava, gente. Além do que eu precisava de 200. Eu saí dali com 4, 5 vezes a mais do que eu precisava. E cada vez que isso acontecia comigo, mais eu tinha desejo de trabalhar, mais eu tinha desejo de empreender, mais eu tinha desejo de vender. Porque as pessoas muitas vezes vê o empreendedor como aquela pessoa que não deu certo na vida. Aquela pessoa que talvez não alcançou uma faculdade, que talvez não tenha alcançado um emprego, não deu certo na vida, por isso que ela está empreendendo. Mas empreender, gente, é uma grande oportunidade de prosperar. É uma grande oportunidade de prosperar. Eu fiz em
uma tarde de domingo, em uma tarde de domingo, eu fiz mais do que um salário mínimo. Olha só, muitas vezes as pessoas, eu não tô reclamando, não tô falando não me leve a mal, mas muitas vezes você fica preso em uma área onde Deus ele quer expandir o seu negócio, quer expandir a sua mente, quer te mostrar um horizonte, portas muito melhores da que você vive hoje. E muitas vezes você está com os olhos vendados para o que Deus tem para a sua vida. Mas hoje é dia de expandir a sua mente, é dia de abrir os olhos, é dia de colocar a sua fé em prática, é dia de fazer além daquilo que você tem feito. O que você tem feito até agora? Faça além, dê um passo a mais, dê um grito a mais. Feche as vozes, cale as vozes como aquele louvor que diz: eu quero calar todas as vozes, menos a sua. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Priorize o reino. Fé ativa e prática. Não basta dizer eu creio. É preciso agir como quem confia. Isso significa não ser dominada pela ansiedade. Não correr atrás de soluções humanas, desesperadas, mas trabalhar, esperar e descansar no Senhor. Trabalhar, esperar e descansar no Senhor. Eu trabalhei, eu esperei, eu fui lá e esperei, eu estava confiando plenamente em Deus. No fundo, eu estava com medo, sim. No fundo, eu estava, será? O ponto de interrogação estava bem grande aqui no meu coração, mas eu não deixei que isso me paralisasse. E é nesse ponto aí que Deus, ele honra a nossa fé. É nessa área que Deus, ele fala, eu vou honrar a fé desta mulher, porque ela está indo além do que eu pedi para ela fazer, além das suas possibilidades. Essa fé será honrada. O suprimento é diário. Não adianta fazer uma vez só, é diariamente. Para que você tenha coragem de ir além, de dar um passo maior do que o que você já vem dando até hoje, é necessário suprir essa fé, é necessário regar essa fé diariamente. Não foi só por base de conhecimento. Que você foi porque você tinha um conhecimento maior, porque você tem uma desenvoltura maior. Não, gente. Eu fui porque eu estava com fé no Deus que eu sirvo. Não na minha experiência, inclusive na época eu não tinha experiência alguma de venda, de abordar cliente. Eu estava com fé no Deus que nós servimos. E o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve, que muda diagnósticos, que muda situações, que prospera, que arranca você da escassez, dessa vida de miséria e mostra para você uma nova possibilidade de vida, que mostra para você que há um novo patamar para que você viva na plenitude de tudo que Ele preparou para a sua vida. É necessário ter fé. É necessário agir como aquelas que dizem que têm fé. Suprimento diário. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Não precisa nos angustiar com o amanhã. Não precisa você se angustiar com o amanhã. Confie nele, faça a sua parte, que o resto ele fará. A verdadeira prosperidade está em saber que Deus proverá. Proverá sempre e conforme a necessidade e o tempo certo. O que significa tudo será acrescentado? Não significa que teremos tudo o que queremos, mas tudo o que for necessário para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Aí, nesse versículo aqui, nessa parte aqui, muitas paralisam. Muitas falam, aí Raquel, Deus não vai me dar além, Deus vai me dar só o pão de cada dia. Deus não vai me dar além, Deus vai me dar só o alimento de cada dia. Deus não vai me dar para sobrar, para esbanjar. Não, mas presta atenção no versículo, Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Não significa que teremos tudo o que queremos, mas tudo o que for necessário para quê?
para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Aí nós vamos pensar um pouquinho, qual é o propósito? O propósito não é de influenciar outras vidas? O propósito não é de abundar nas outras vidas? O propósito não é de ter para suprir a necessidade de outras pessoas, ter para emprestar e não para tomar emprestado? Então ele vai te dar além. Ele vai te dar em abundância, porque não é para você, é para cumprir o propósito. Se você não tem nem para você, como que você vai cumprir esse propósito? Se você não tem nem para a sua casa, se você não tem nem para os seus filhos, como que você vai cumprir esse propósito? O propósito começa a ser cumprido quando você está cheia e transbordando. Esse transbordo não é para você se esbangir, não é para você se ensoberbecer. Esse transbordo é para atingir a vida de outras pessoas. É aí onde você começa a cumprir com o seu propósito. Quando você é alegre e tem aquela verdadeira alegria que começa a transbordar, você vai transbordar na vida do próximo. Quando você tem paz que começa a transbordar, você vai transbordar na vida do próximo. Quando você tem amor, quando você tem visão, você vai querer compartilhar isso com outras pessoas. Não vai ficar só com você, porque faz parte do propósito. É maravilhoso, gente. Nós temos que procurar entender verdadeiramente, profundamente, o que a palavra de Deus diz para nossas vidas, para que a gente não fique amarrada no erro, em crenças limitantes. Terceira aplicação prática. Primeiro, vamos refletir. Você tem buscado primeiro o reino de Deus ou a provisão? Você tem buscado, lembrando que o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria e gozo. Você tem buscado isso primeiro? Ou você tem buscado primeiro a sua provisão? Você tem buscado primeiro se deleitar? Você tem buscado primeiro o seu prazer? Independente se você está sendo justa ou não, independente se está tendo paz ou não, alegria ou não. Não, eu busco primeiro os meus interesses. Tenha clareza nisso. E se porventura você estiver buscando primeiro os seus interesses, não se envergonhe disso. Nós estamos aqui para corrigir os nossos erros, as nossas falhas. Raquel, realmente eu tenho sido essa mulher, não tenho buscado o reino. Eu tenho sido injusta, eu não tenho tido paz, eu quero passar por cima de tudo e de todos para alcançar meus objetivos. Eu preciso mudar nessa área. É nobre da sua parte reconhecer essa falha e se posicionar para essa mudança extraordinária. Segundo, liste quais áreas da sua vida você precisa entregar mais confiança no Senhor. Quais são as áreas da sua vida que você precisa se entregar mais confiante no Senhor? Primeiro você vai refletir trazendo clareza. Qual é a área da sua vida que você não tem depositado confiança, né? Liste essas áreas. Último, decisão. Você tem que decidir. Quando, Raquel, eu vou decidir? Amanhã? Depois de amanhã? Não. Hoje. Assim que você sair desse devocional, decida hoje. Renuncie à ansiedade. A ansiedade é falta de confiança nele. Renuncie à ansiedade e ative a sua fé. Faça um gesto de entrega. Entregue simbolicamente um ato, uma preocupação nas mãos do Senhor. É um ato de fé, assim como você verbaliza. E através de você verbalizando, você está manifestando um ato de fé quando você dobra os seus joelhos e simbolicamente você fala: Senhor, essa dificuldade, este problema, essa ansiedade, esse medo, essa angústia, essa falta, eu entrego nas tuas mãos, crendo que o Senhor vai me dar sabedoria para resolver. Não é que o Senhor vai resolver por você. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar o direcionamento, ele vai te dar capacitação, ele vai te orientar para que você resolva este problema. Aí você vai declarar para você, bata no seu peito, coloca a mão na sua cabeça, levante a mão para o alto, o que você quiser manifestar aí. Busco primeiro o reino de Deus. Se quiser colocar o eu, é melhor ainda. Eu busco primeiro o reino de Deus, porque você está declarando isso para você.
Eu busco primeiro o reino de Deus e tudo o que eu preciso me será acrescentado. Aí você, aqui é só uma frase simbólica, gente, de uma declaração que você precisa fazer. Mas você pode fazer do seu jeito. Senhor, eu estou aqui nos teus pés e eu declaro que eu busco primeiro o reino de Deus. Raquel, mas eu não busco ainda. É uma declaração. Você está trazendo à existência aquilo que não existe ainda. Você quer se tornar essa pessoa, então você precisa declarar: eu busco primeiro o reino de Deus. Eu busco primeiro o reino de Deus e tudo o que eu preciso me será acrescentado para que eu cumpra os propósitos de Deus na minha vida, para que os planos, projetos de Deus sejam cumpridos através da minha vida. E dê lugar ao Espírito Santo para você declarar, para você profetizar sobre a sua vida. Lembre-se, palavras não são só palavras, são sementes que você está lançando em uma terra, um solo fértil e elas irão frutificar. Repita essas declarações com fé, crendo que Deus não falha em cumprir as suas promessas. Repita essas declarações com fé e diariamente. Diariamente. Que Deus fale melhor ao seu coração. Eu sou apenas um instrumento. Muitas vezes minhas palavras podem ser pobres perto da que Deus falaria diretamente ao seu coração. Mas eu sou apenas um instrumento de Deus aqui para a sua vida. Que Deus, ele abra o teu entendimento, abra o teu coração para cultivar essa verdadeira fé diariamente, porque é ela que vai te manter na jornada, ela que vai te manter no caminho. Eu vou pedir uma coisa a você, que você curta esse vídeo, que você seja instrumento de Deus, frutifique na vida de outras mulheres, envie esse vídeo para uma amiga, para uma empreendedora, para uma mulher que necessita também entrar nessa jornada. Mulheres sábias, chamadas para prosperar com propósito. Chame outras mulheres para fazer parte também dessa jornada e ter a vida transformada. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, e peço a Ti mais uma vez nesta manhã, Senhor, agradecendo primeiramente por esse período curto aqui de estudo, que eu creio que fará muito efeito na vida das tuas servas, que trará clareza, que trará um despertar na vida de cada uma, Senhor, que fará mulheres frutíferas, mulheres que prosperem, Senhor, através desse devocional. Senhor Jesus Cristo, eu estendo as minhas mãos, Pai amado e santo, sobre a vida de cada uma. Eu não sei se é de manhã, à tarde ou à noite que elas estão assistindo esse vídeo, mas eu creio, Senhor, que há uma nuvem de glória sobre a vida de cada uma, derramando fé, aumentando a fé, dando direcionamento, ousadia para fazer aquilo que o Senhor quer através da vida de cada uma, porque cada uma foi escolhida por Ti, direcionada por Ti para obras grandes. E elas necessitam cultivar esta fé. Ajude-as, Pai. Ajude-nos, Espírito Santo. Eu preciso da sua ajuda também, Papai. Fica conosco, direcionando-nos diariamente para que nós venhamos sair desse devocional. Ao final deste devocional, eu creio que eu verei testemunho de mulheres que foram transformadas, que foram alcançadas por esse conhecimento, por essa graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de chamar mais mulheres para esse projeto e faça os exercícios. Não deixe de fazer os exercícios. É através da clareza, da prática, do conhecimento que a sua vida vai ser transformada para que você seja uma mulher verdadeiramente próspera. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.